A paz de Cristo, que Deus em Jesus Cristo nos abençoe, todas as famílias da terra, seja alcançada pelas ricas bênçãos de Deus e pela sua justiça e pela sua salvação. Neste dia maravilhoso, gostaria de ler a palavra de Deus, o livro de Isaías, capítulo 45, no verso 7. Está escrito: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Destilai vós os céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça, e abra-se a terra e produza a salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Graças a Deus. Glorificado seja o nosso eterno Deus. Neste dia maravilhoso, gostaria de falar das grandezas do poder de Deus, a qual a sua própria palavra os revela a sua grandeza, a sua justiça, o seu amor. Pela palavra de Deus nós conhecemos os caminhos. Pela palavra de Deus nós conhecemos que só um caminho leva para a salvação. Só um caminho, que chama-se Jesus, que leva o homem a Deus, que leva o homem ao céu de glória. Diz a palavra do Senhor, Isaías profetizou pelo Espírito Santo de Deus, dizendo: Sou eu que crio a luz, sou eu que crio as trevas, sou eu que crio a paz, sou eu que crio o mal. O Senhor revela-se ao homem e à humanidade, para que não fique desorientado, para que não fique sem saber, porque esta palavra é a sabedoria que nos revela Deus, a sua vontade, os seus caminhos, o seu juízo e a sua justiça. Para compreendermos o mundo, para compreendermos o que se há neste grande universo, para compreendermos o que há entre a luz e as trevas, entre as alturas e as profundidades, somente esta palavra o pode revelar. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre. E é Ele que revela pela sua palavra, para que o homem não se assuste, para que o homem não fique preocupado. Esta é uma mensagem tremenda, esta é uma mensagem tremenda do coração de Deus. Ouça e entenda a revelação do Espírito Santo de Deus. Oh, never got away, oh, snega lafa guer espada guer é. Oh, nevagas por, oh, nevagas por, esmaga fadore, de que lava gaspo quando fando como naga fe.
Exaltado é o nosso Deus para sempre. Por isso que ele diz, de Gênesis, Apocalipse, não temas, porque eu sou contigo. Por isso ele diz, não se assuste, não se assombre, porque eu sou o teu Deus. Por isso ele diz, não tema aos homens que matam o corpo e nada depois pode fazer. Mas ele diz, antes temei a Deus. Esse sim pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Ele disse, sou eu que crio todas as coisas. Ele disse, antes de mim não houve um Deus, e depois de mim não haverá outro além de mim. Ele disse, sou eu que crio a luz. Ele diz, haja luz e houve luz. Mas antes de ele fazer a luz sobre a face da terra, ele criou as trevas. Ele disse, sou eu que faço a luz e crio as trevas. Sou eu. Ele disse, haja luz e houve luz. Mas antes ele tinha feito as trevas. Antes de ele criar luz para iluminar os homens, ele já tinha criado ele já tinha criado as trevas. Antes de ele criar a luz, antes de ele chamar a luz, ele já tinha feito as trevas. Antes de haver o princípio do pó do mundo, antes de haver terra, ele já tinha feito as trevas. Foi ele que sustentou as fontes dos abismos. Foi ele que vestiu as águas com o manto das trevas, com o manto da escuridão. Ele vestiu quando estava de luto, toda a face do abismo estava de luto. Você imaginou? Toda a face do abismo estava de luto. Isso é um mistério. Por que a palavra de Deus disse no princípio criou Deus os céus e a terra? Porque a palavra de Deus diz no princípio criou Deus os céus e a terra. E havia trevas sobre a face do abismo. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tudo é criado pelo Espírito de Deus. Tudo é criado. Deus fala, e a fala de Deus é o Filho. E a execução do Filho falado é o Espírito Santo. E o Espírito Santo movia-se sobre a face das águas. O Espírito Santo de Deus, ele gerava as trevas, vestindo todos os mares, todas as águas que estão em cima das fontes dos grandes abismos. O Espírito Santo estava vestindo com o manto da escuridão, com o manto das trevas. Talvez uma curiosidade não veio a você para lhe perguntar o que o Espírito Santo de Deus fazia, movendo-se sobre a face das águas, cobrindo-se as águas com o manto da escuridão, porque nesse tempo todos os abismos estavam de luto, porque haveria morrido a terça parte das estrelas do céu, dos anjos de Deus, tinha morrido para Deus. A morte não é uma coisa que se acaba para sempre. A morte é uma coisa que se é separada do seu lugar e nunca mais tornará a ser o que era. Quando os anjos de Deus pecaram,
eles morreram para Deus. Você entende que Adão, quando pecou, ele morreu para Deus? Você entende que quando você peca contra Deus, você morre para Deus? O teu espírito está morto diante de Deus quando você peca para Deus, contra Deus. Quando você peca contra Deus, o teu espírito morre. O teu nome é apagado do livro da vida, se um dia foi escrito, e não conta mais. Ele não lhe conhece mais. Porque você está morto para Deus. Quando você transgride a sua palavra. Foi assim que aconteceu com Lúcifer e os outros demais anjos. Eles morreram. Por isso, eles foram jogados no mais profundo do abismo. Por isso, nesse momento, havia trevas sobre a face das águas. Cobriu-se de luto todas as águas sobre a fonte dos abismos. Estava coalhada, com grande luto. E o Espírito Santo é que gera todas as coisas. O Senhor acabou de dizer, dizendo: sou eu que crio a luz, sou eu que crio as trevas. Eu crio as trevas. O Senhor criou as trevas e jogou os anjos que tinham pecado nas mais profundezas do abismo, nas mais profundas trevas. Lá eles caíram. Lá eles caíram nas profundezas da escuridão. Então, todas as coisas estão no controle de Deus, todas as coisas estão na mão de Deus, todas as coisas que existem, foi Ele que criou e Ele que fez. Tudo o que acontece é pela sua permissão, é pela sua vontade, é pelo seu querer. Por isso que Ele diz no livro de Romanos, para não nos conformar com esse mundo, não conformeis com esse mundo, mas transformai o vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Deus tem as suas vontades. E as suas vontades são executadas. São boas, são perfeitas e são agradáveis. Por isso, quando nós olhamos muitas palavras dizendo uma batalha entre o bem e o mal, Ele disse: sou eu que crio a luz, sou eu que crio as trevas, sou eu que faço o bem, sou eu que crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Let it go, quando guere lavaste, esmaga lagaspo, helfa quespoca narwinda, fandas paga nagaro. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então ele disse: eu crio a paz e eu faço o mal. Ele cria a paz e Ele cria também o mal. Hoje, sem conhecimento, o homem diz: o mal foi o diabo que fez. Não, o diabo não fez o mal. O diabo caiu no mal. O mal já existia. Aí muitos olham e dizem: o diabo é o que criou o pecado. O diabo é o que criou a iniquidade. Não, a iniquidade já existia. Foi Deus que fez. Foi Deus que criou a iniquidade. Foi Deus que criou as trevas. Foi Deus que criou o mal. Ele criou o mal para quê? Para testar os anjos e também para testar os homens. Para que os homens sirvam a Ele de livre e espontânea vontade de coração. E para que os anjos também sirvam a Ele de livre e espontânea vontade de coração. Por isso Ele criou a iniquidade. Ele criou a soberba. Foi Deus que criou. O Leviatã. O Leviatã, o monstro das águas. Que não se pode ter contato com os homens, porque é muito feroz. Mas ele está no mar. Ele está no mais profundo do mar. O Leviatã. Foi Deus quem criou. Ele é rei sobre todos
todos que têm a soberba. Ele é o soberbo, o Leviatã, o monstro das águas. Ele é a soberba. Esse monstro não pode ser morto pela mão do homem, porque as armas bélicas não podem lhe perfurar o seu corpo, o seu couro. O Senhor disse a respeito do Leviatã para Jó, dizendo: foi eu que fiz, eu que criei o Leviatã. Ele disse que só do seu respirar as águas dos mares fervem como uma panela de pressão. Há terror em volta da sua boca. Não tem ninguém que olhe para ele e fique de pé. Só de olhar os homens desmaiam de terror. Ele foi feito para estar sem pavor. Ele é soberbo. Nada o pode tocar. Ele disse para Jó: poderá tu pescar o Leviatã com anzol? Poderá os pescadores pendurar o seu couro no anzol e vender a sua carne? Ele repele a lança e o aço como um pau podre diante dele. Nada o pode ferir. Só o Senhor vai matar o Leviatã. No tempo futuro ele disse que ele matará o Leviatã, a serpente tortuosa, a serpente veloz, o monstro que está no mar. Estou falando da soberba, porque foi Deus que criou. Todo soberbo é filho do Leviatã. Todo soberbo é filho do Leviatã. Todo mentiroso é filho do diabo. E todo soberbo é filho do Leviatã. Ele é rei sobre a soberba. Ele reina sobre a soberba. And agora fados por. O Senhor o criou a luz, o Senhor o criou as trevas, o Senhor criou o bem, o Senhor fez o mal. Então, quando Lúcifer, ele era perfeito em seus caminhos, a palavra de Deus diz, era perfeito em teus caminhos até o dia em que tu foste criado, até que houve iniquidade em ti. Então a iniquidade já existia antes dele. E então ele se deixou ser atingido pela iniquidade. Lavagasto Goriou. Então entenda que isso já existia antes de o diabo ser o príncipe das trevas. Tudo foi Deus que fez. Tudo foi Ele que criou. Ele que criou. Por isso ele disse: não temas. Mas a palavra de Deus não disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir? Porque os homens ficaram sujeitos a ele. Assim como ele caiu na iniquidade, ele quer que você também caia na iniquidade. Mas se você conhecer a verdade, você resistirá a ele. Você resistirá a ele e ele fugirá de vós. É por isso que Jó tinha conhecimento de Deus. Ele disse: nada pode acontecer sem a permissão dele. Tudo que eu tinha foi ele que me deu. Tudo que eu perdi foi ele que tirou. E eu glorifico o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o diabo não se contenta de pele por pele. Tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca na saúde dele para ver se ele não vai murmurar.
estava leproso, sua chaga estava nu, rapando as suas feridas. A roupa não podia ficar em cima da sua pele por causa das chagas. Ele estava nu. Rapou sua cabeça, sentou nas cinzas e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. Tudo que eu tinha foi Deus que me deu, Ele mesmo tirou, mas bendito seja o seu nome. Ele está sentado na cinza, sua carne está fétida, rapando o seu couro com um caco de telha, e os abutres observando a hora da sua queda para comer sua carne, que já estava fedida. Mas ele olha para o céu e diz: eu sei que meu Redentor vive, e por sim se levantará para me dar a vitória. Eu sei que meu Redentor vive, e enfim ele vai se levantar para me dar a vitória. Porque ele sabia que tudo que acontecia nesse mundo era a vontade de Deus. Tudo que está acontecendo é a vontade de Deus. Ele já disse no futuro que iria acontecer. Então não adianta orar, dizer: Senhor, livra disso, não deixa acontecer isso. Já está acontecendo, é pela vontade de Deus. Não ore para que Deus evite a guerra. A guerra é inevitável. As pestes é inevitável. A fome é inevitável. Não ore para que Deus não permita isso, porque você está fazendo orações inúteis. Porque Ele disse que iria acontecer e vai acontecer. É a sua vontade. Então você não pode orar contra a vontade de Deus. Ele disse: acontecerá isso e vai acontecer. Ore pela sua família. Ore pelos teus, para que Deus salve e livre. Mas pelos sinais dos tempos, só pertence a Deus a sua vontade cumprir na terra. Ele disse que a chuva destile e chova a justiça na terra, e que a terra se abra e produza salvação. Ele disse: eu o criei. Eu criei a salvação. Eu criei o escape. Eu criei a justiça. E a base do seu trono é construído pela justiça. O seu trono é apoiado em cima da justiça. Então, por isso não adianta se aproximar de Deus em falha. Quando você se aproxima de Deus em falha, a ira de Deus se acende contra você. Então se reconcilie, então se arrependa, então se conserte e pratique a justiça, e depois se aproxime dele, porque o trono dele é de justiça. E no peito de Jesus tem um cinturão, e esse cinturão é de justiça. Então não tem como o homem escapar se ele não for justificado por Deus. Ele tem que ser justificado, porque a palavra de Deus diz que os cristãos que temem a Deus são justos. Eles são justos porque Deus os justificou, não pelas obras dos homens, mas porque Deus os justificou. Porque o homem reconheceu a sua miséria, o homem reconheceu
a sua abominação, a sua transgressão. O homem reconheceu tudo isso, se arrependeu e se aproximou de Deus, e Deus o justificou, porque o homem estava arrependido. Mesmo que o homem esteja para morrer pelos seus pecados, mesmo que os seus pecados sejam muito, vermelho, preto, mas se ele levantar as mãos e se arrepender e mudar de vida, Deus torna as suas vestes brancas como a neve. E um recomeço é iniciado. Um novo homem na Lamassogue, uma nova criatura Ramagafague, e agora andará em novidade de vida Ragavagaspague. Andará em novidade de vida, andará em novidade de vida Lavagaspagalople. Dice magafandore, tem que ela gostou como chala que maia. Mugenaga choca toco pochiale, le che trochi andare bochi ancho le iglesia. Magolo corubiaste che le quicho, adaga manugia nagalawere, fa la bucciore che la pochia, de che la cantrudia alla gamacciore che la bere ste heccio. Oggi ste galogorion della bagaggio, ma ciucono ripionta la gastribio, hafaido. Che alla storia poche trutte stelle che porianda la c'è, manco a magororio stereo siria, lego alla gamacciucchia, alla gatrucchia, alla bassuri halbaroe, a baroeri gilandoria, alla gastucchia, affando che le pucchia, vasto che la bagoe. Que destila as nuvens a justiça, que destile a chuva de justiça, e molhe toda a terra, e que a justiça seja produzido na terra. A palavra de Deus diz que a semente, que o fruto da justiça é produzido, é semeado no terreno da paz. A justiça só é semeada na paz. Ninguém pode ter paz se não ter justiça. Ninguém pode ter justiça se não tiver paz. No ambiente que não há paz, não há justiça. No ambiente que não há justiça, não há paz. Ela gasta que respeita, fanda espaga lagawe. O fruto da justiça é semeado na paz. Então, a justiça aumentará na terra. Deus quer que a justiça aumente na terra. Por você. Deus quer que você semeie a justiça na terra. Muitas vezes você gostaria de ter um terreno para semear algo, para plantar e para colher. Se eu tivesse um terreno grande, se eu tivesse um sítio, uma chácara, uma fazenda, eu semearia, plantaria tantas sementes. Mas o Senhor diz que a justiça tem o seu fruto. Você tem acesso ao fruto da justiça. E o terreno que pode ser semeado, o fruto da justiça, é no terreno da paz. O terreno da paz é infinito. Não tem limite. Você pode colher o fruto da justiça e semear na paz. Que ponga negação de faro eu criei a salvação, diz o Senhor. Eu criei a justiça. E ele disse que ele cria também a perdição. Foi que ele colocou diante de Adão o caminho da vida e o caminho da morte. Ele criou o caminho da perdição. O caminho da perdição é o caminho da morte. Foi a mesma
mesma coisa que ele falou para Adão, e disse: se comeres, morrerá. Esse aí é o caminho da morte. Esse aí é a morte. Ele criou a árvore do conhecimento como teste para testar. Como teste para testar, e calamaço e candalamaço. Alfa no gologo fan, deca mago falagoe. Alaga fagandore, alabacando legefandos, pando quila magoe. Orias te que lo orean de faine. Oh, nevagaroe. Oh, nevagas padaroe. E mofando guaspoe, anagas tuquenanoe. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Todas as coisas estão no controle do Senhor. Não tema o mal, porque o mal foi o Senhor que fez. Não tema o terror, porque o terror foi o Senhor que fez. Largar o aspogo, hafaguesta cachupo, levagas pokenaroe. Nesse vídeo que eu estou gravando aqui hoje, eu quero dizer que qualquer tempo, qualquer gravação dessas, eu estarei trazendo aqui as minhas experiências no mundo espiritual. Estarei trazendo a minha experiência com Deus. O que o Senhor tem me mostrado, o que o Senhor tem me ensinado. Das alturas, das profundidades, da luz, das trevas. Oh, Jesus Nagafadore. Não temas, diz o Senhor, apenas confie, crê-no somente e será salvo. Olhai para mim, vós todos os termos da terra, porque Deus justo e Salvador não há. Não há fora de mim, não há Deus fora de mim. Não há um Deus justo e Salvador. O Senhor é justo. A balança de Deus é a balança da justiça. Que fadas pagaroe, oh nega fadas padoe, o nega faguerios pedega la fandono, ismanagara surya avagara way delefiquias telebar. A presença do Senhor, ela é forte em nossa vida. Quando nosso coração dá lugar para Ele, quando nosso coração se quebranta diante da sua presença. Ele não está longe. Aqueles que temem ao seu nome, Ele não está longe. Ele está dentro dele. Eu não posso dizer, eu fui tocado por Deus, tocado como tocado pelo homem, tocado. Essa palavra não é bíblica, tocado por Deus. Porque Deus está em nós, está dentro de nós. Ele se move em nós. Ele move o nosso coração. Ele inclina o nosso espírito. Ele inclina o nosso espírito para as coisas de Deus. Ele move o nosso coração para fazer o bem. Só pode tocar alguém quando está fora. Se alguém me toca, é se alguém está fora, não está em mim, está fora. É como se alguém bate na porta, ele não está dentro da casa. A palavra Deus me tocou é como se Deus estivesse batendo na porta para entrar na casa. Alguém estivesse batendo na porta para entrar. Quem está dentro não bate. Se você acredita, Deus está dentro de mim, Ele não vai me tocar. Ele está dentro de mim. Ele não vai bater na porta para entrar, Ele já está dentro. Que casa farás para mim? O
Senhor disse para Davi: que casa edificarás para mim? Se o céu é o meu trono e a terra é o estrado de meus pés. É um Deus tremendo. Quando Deus diz, Ele habita em nós. Quando diz assim, Deus habita no meio dos louvores, é a presença dele que é manifestada no meio do louvor. Deus é grande. Deus é tremendo. Você acha que a terra é grande? A terra é um pequeno globo, é uma pequena bola. E Deus coloca esta bola na palma das suas mãos e observa o teu movimento todos os dias, e observa o teu ir e o teu voltar, teus pensamentos, o teu agir e o teu falar, teu desejo está sempre a observar. Alagafagados por a grandeza de Deus. Quem é o homem para que Deus lembre dele? Deus criou os céus dos céus, os mundos. Você acha que só existe este mundo? São coisas espirituais, são coisas tremendas. Você acha que só existe este mundo? No livro de Hebreus está escrito: Deus criou os mundos. E primeiro Ele não criou pelo que é visível, Ele criou pelo invisível. Ele não criou o aparente do aparente, Ele criou o aparente do invisível, do que não é aparente. Primeiro Ele fez os céus invisíveis. Depois Ele fez o mundo na terra visível, o mundo habitável. O que significa a palavra mundos? Mundo. O mundo só pode ser mundo se há habitação, se há vida. Não pode ser mundo se não for habitável. Só pode ser mundo se for habitável. Ele disse: eu não criei a terra para ser vazia, mas para que seja habitada pelos homens, pelos filhos dos homens. Ele criou os mundos. Ele criou o mundo visível do invisível. E transportou a sua imagem para o visível. É muito lindo isso. O Senhor fez reconhecer a sua imagem no mundo visível. Fez o homem a sua imagem, fez o homem a sua semelhança. O mundo visível e o mundo invisível. Deus fez os mundos invisíveis. Em outras oportunidades também trarei uma mensagem aqui sobre os mundos, sobre a criação, que Deus cortou as águas no meio e suspendeu as águas, fortificou as fontes dos abismos, colocou em cima e coalhou a sua expansão e chamou de céu as águas que estão por baixo. A expansão é o que sustenta o oceano aéreo. A expansão chamou de expansão do céu. É o que sustenta todo este grande mar que existe além do sol, acima do sol e da lua e das estrelas. Esse azul que você vê não é céu. Ele tem o nome de expansão do céu. Ele não é céu, ele é uma expansão. Ele é algo que, como se fosse uma divisão, um muro, mas é de água.
aquele hino que diz: além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte, choro, nunca mais, nunca mais. Além do rio azul, é o grande mar azul que está em cima das nuvens, em cima das estrelas, em cima do sol e da lua. Esse azul é água, esse azul são a expansão dos céus. Em cima dessa expansão é o grande mar, infinito. João, ele olhou e ele viu este grande mar, maior do que o mar da terra. Porque o mar da terra tem as terras para ser dividida, e os mares em cima não tem terra. Por isso eles são maiores em sua composição de água. Esse é o primeiro céu. Ele basta querer. Ele gafaguar os ponde, gafagar o areplay. Vou trazer detalhado os versículos bíblicos, com as concordâncias, para comprovar todas as palavras. Bendito seja o nosso Deus para sempre. Não temas, eu sou o Senhor teu Deus. O Senhor diz: não temas, eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Eu criei a luz e as trevas, eu criei o bem e o mal. Todas as coisas estão no comando de Deus. A morte só mata quando Ele permite. Todas as coisas estão determinadas por Deus. Bom é confiar nele. Bom é confiar nele. Eu fecho os meus olhos e digo: estou protegido. É Ele que me sustenta, é Ele que me guarda. O guarda de Israel não dorme nem cochila. Seus olhos estão fixos em mim. Seus livramentos estão sobre mim. Porque nele eu confio. Ele nunca deixará eu ser confundido. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Que Deus o abençoe. Que Deus